A perseguição aos cristãos é uma realidade histórica e contínua. Desde o início do cristianismo, seguidores de Jesus enfrentam hostilidade por causa da fé. O próprio Cristo foi perseguido e morto e advertiu seus discípulos sobre os desafios que encontrariam ao segui-lo. Atualmente, há lugares onde a fé não poderia existir. Lugares onde igrejas são fechadas, famílias atacadas. Lugares onde ter fé em Jesus parece impossível. Com o objetivo de monitorar e medir o nível de perseguição e discriminação enfrentado por cristãos nesses lugares, a Portas Abertas publica a Lista Mundial da Perseguição desde 1993. O Departamento de Pesquisa da Portas Abertas elabora um ranking dos 50 países mais hostis para os cristãos. Anualmente, a Lista Mundial da Perseguição faz uma investigação sobre a situação da igreja perseguida, entendendo suas necessidades e direcionando nosso trabalho para a melhor forma de apoiá-los e fortalecê-los. Hoje, mais de 388 milhões de cristãos são perseguidos e discriminados ao redor do mundo. Isso significa que 1 em cada 7 cristãos é perseguido por questões relacionadas à fé. Eles podem sofrer violência sexual ou casamento forçado com não cristãos, violência física e psicológica. Muitos são presos, condenados ou detidos sem julgamento. Mais um ano, a África subsaariana é o epicentro da violência brutal contra os cristãos. Do total global de 4.849 mortes de cristãos por motivos relacionados à fé, 93% ocorreram na região, com mais de 3.000 mortes somente na Nigéria. Um dos destaques é a República Democrática do Congo, na 29ª posição. Os cristãos congoleses foram alvos de ataques das Forças Democráticas Aliadas ADF, que massacram comunidades cristãs, sequestram nossos irmãos e irmãs e destroem igrejas na região. O crescimento no índice de pressão e violência no Tajiquistão fez com que o país subisse 12 posições no ranking, indo do 39º para o 27º lugar. O aumento é reflexo de demolições de mais igrejas, raptos e fugas de cristãos do país. A pressão sobre reuniões religiosas não autorizadas aumentou, gerando invasões a igrejas, interrogatórios, multas e confisco de materiais. Além disso, cristãos de origem muçulmana enfrentam pressão e represália da família e da comunidade. Este ano, a Síria atingiu sua maior pontuação na pesquisa, subindo até a 6ª posição no ranking. Grande parte disso se deve à recente onda de violência. Com o aumento de ataques a igrejas, fechamento de escolas cristãs e aumento no número de mortes dos seguidores de Jesus, muitos cristãos fugiram do país. O aumento nos ataques começou com a queda de Bashar al-Assad no final de 2024, quando o grupo jihadista Hayat Tahrir al-Sham assumiu o poder, o que pressiona ainda mais a igreja em todos os aspectos da vida. A Coreia do Norte ocupa a 1ª posição na lista mundial da perseguição pela 23ª vez. A pressão aos cristãos norte-coreanos obteve pontuação máxima em todas as esferas da vida. No entanto, o índice de violência caiu devido ao menor número de invasões policiais a casas de cristãos e igrejas clandestinas. Mas essa alteração pode estar ligada à dificuldade de conseguir informações para a pesquisa e não a uma melhora da situação dos cristãos no país. Ser cristão nesses lugares é um ato diário de fé e coragem, mesmo que pareça impossível. Diante da violência extrema, da exclusão e do medo, nossos irmãos permanecem firmes, confiando em um Deus vivo. Com apoio, oração e solidariedade, eles encontram forças para resistir à perseguição, continuar testemunhando o amor de Jesus e viver uma fé impossível, mesmo em meio à adversidade.
você pode fortalecer a fé dos nossos irmãos e irmãs nos países mais perigosos para os cristãos. Doe, compartilhe e seja a resposta à oração da Igreja Perseguida. portasabertas.org.br/lista mundial. Então, um pouquinho do que é, né, a Igreja Perseguida. E a pergunta que eu faço essa manhã é: o que é isso tem a ver com a gente? Então, a gente pode estar se perguntando, né? Ah, legal, isso acontece, poxa, que pena. Mas o que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver com a gente? O Senhor deles, da igreja deles, é o Senhor da nossa igreja. Nós somos a mesma família. Nós compartilhamos a mesma família. Uns são chamados para ir, outros são chamados para investir, uns são chamados para orar. E a pergunta que eu me faço é: como que eu posso contribuir como corpo? Porque nós somos um corpo, nós somos parte desse corpo. Nós estamos aqui hoje no conforto da nossa liberdade, aqui nos nossos bancos, né? Durante o dia ali a gente vai estar na nossa casa, alguns com a família, alguns não, mas estaremos ali, na nossa liberdade, com os nossos problemas, com as nossas dores, com as nossas lutas também. Mas ainda assim, nós fazemos parte dessa família também. Eles também são a nossa família. Nós fazemos parte do mesmo corpo. Então, quando a gente olha para isso e também não sente ali algo ali no nosso coração, talvez alguma coisa ali a gente precise fazer um pouco a mais para poder também sentir essa dor. E aí a gente pensar: como eu posso fazer parte disso? Porque é minha família que está lá. É minha família também que está ali, sofrendo só porque ele disse: esse também é o meu mestre. Esse também é o meu Senhor. O meu Senhor é o Senhor deles. E nessa manhã, eu quero convidar a igreja para a gente orar. Se a gente ainda não sabe como, eu tenho que ir até lá, prestar solidariedade, eu tenho que investir, ou o Senhor está me chamando para orar. Nessa manhã, eu quero convidar vocês a se juntar conosco para a gente orar. Tiago 5, 16 a 18 fala: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Depois orou novamente e os céus enviaram chuva e a terra produziu os seus frutos. Então, que no dia de hoje a gente possa se lembrar desses nossos irmãos e a gente possa se unir a eles em oração, junto com eles ali. E assim como a oração de Elias fez chover onde ele estava e onde ele não estava, eu creio que a nossa oração aqui vai também encorajar e trazer coragem e fé para esses irmãos também que às vezes não estão aqui perto de nós, mas que o Senhor pode ouvir a nossa oração. Amém? Então vamos orar. Senhor, obrigada, Pai, por esse tempo aqui. Obrigada, Deus, pelo dia de hoje, onde o Senhor assim nos lembra que somos um corpo, Pai. Obrigada, Deus, pela nossa liberdade. Obrigada, Pai, aqui porque por mais que a gente tenha aqui também as nossas lutas, mas nesse quesito, Pai, nós temos a liberdade e o conforto de poder nos achegar, de poder ler a Tua palavra. Às vezes a gente tem até 3, 4, igual lá em casa a gente deve ter umas 7 Bíblias ali, Pai. E nesses lugares eles sequer podem ter uma página da Tua palavra, Pai. Mas ainda assim, o Senhor é o Senhor deles. Ainda assim, o Senhor tem ministrado. Ainda assim, o Senhor tem se levantado. Pai, eu oro nessa manhã para que o Senhor também, Senhor, acenda o nosso coração, ativa o nosso coração e nos diga, Pai, qual é o papel que o Senhor quer que nós tenhamos nessa obra, Pai. Orar, investir, ir. Como o Senhor quer, Pai, que nos juntemos a esse corpo, Pai, e fortalecemos essas pessoas, Pai, que precisam fortalecer a sua fé, que precisam conhecer mais e mais do Senhor, porque, Pai, o Senhor não precisa de nós, de fato, o Senhor não precisa de nós, mas nós queremos fazer parte daquilo que o Senhor está fazendo no mundo, por isso conte com a gente, Senhor, conte com a gente
Encoraja, Pai, em nome de Jesus eu peço, eu me lembro, Pai, agora de cada irmão, cada irmã que está conhecendo o Senhor, Pai, no Oriente Médio, no Norte, em cada país do Norte da África, Deus. A cada um que está ali, que pode passar, que o Senhor se revele, Pai, de alguma forma para eles, que o Senhor encoraje a sua fé, que o Senhor esteja com eles, faça com que eles sejam invisíveis aos olhos do mal, Pai. E se eles precisarem passar, Pai, por situações difíceis, que o Senhor esteja com eles, encorajando, esteja lá, Pai, onde ninguém mais pode estar, Pai. Que eles olhem para o Senhor, em meio à tempestade, em meio à tribulação, que o Senhor, Pai, seja o alvo, que o Senhor seja a esperança, que o Senhor seja a provisão, que o Senhor seja a paz. O Senhor é o Senhor deles, assim como o Senhor é o Senhor nosso, o Senhor da nossa igreja, Pai. Continue levantando cada vez mais pessoas corajosas, Pai. Cada vez mais pessoas que amam a Ti com todo entendimento, com todo o coração. Cada vez mais pessoas, Pai, que se comovem por almas que precisam conhecer a Ti, porque, Pai, aqueles que se desviam do Seu caminho, eles são levados para a morte, Pai. Então levanta-nos também a ter intrepidez, a ter coragem para poder direcionar o caminho daqueles que estão indo para a morte, Pai. Que eles se convertam, Pai, e queiram lutar contra si próprios, não contra os outros, mas que, Pai, nos encoraje os nossos irmãos para lutar contra si próprio, Pai, para poder, Senhor, manter essa fé que vai nos levar até a vida eterna. Eu entrego, Senhor, as nossas vidas, eu entrego, Senhor, todo esse culto aqui, Senhor, de adoração a Ti, pois Tu és, Senhor, o motivo. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Bom dia. Paz seja com cada um de vocês. Vamos colocar de pé para nós darmos início a um tempo de louvor, de adoração, porque nós acabamos de ver que a perseguição, mesmo assim, não para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Pode dar uma salva de palmas a Ele? Cansados, não desanimados, perplexos, mas não desesperados, estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, estamos de pé. Canta. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós temos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, estamos de pé. Diga, não caminhamos, não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. Declare bem forte: o inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor.
perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Diga a perseguição bem forte. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. Aleluia! O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Diga, não caminhamos, não caminhamos pelo que vemos. O que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, Nação Santa, somos a igreja. Vivemos por fé, estamos de pé. Vamos profetizar mais uma vez. Diga a perseguição. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor e não vai parar nunca. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos, nós não caminhamos pelo que o que nos move, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Aleluia. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando nada novo achei pra dizer então. Como expressar nossa gratidão a ti, minha gratidão. Posso até a sua não, Senhor, mas a sua não. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia,
coração, me render a ti em adoração. Então vou levantar as minhas mãos e louvar por tudo. É um aleluia, aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não nada além do meu coração a ti, de um coração cantando aleluia, aleluia. Em meu coração não se envergonhe e cante esta canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração não se envergonhe e cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, vamos, louve ao Senhor. Em meu coração não se envergonhe e cante. Sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Adore o santo nome dele. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tem é louvar. Aleluia, o teu nome. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada, de um coração cantando aleluia, aleluia é o teu nome, aleluia, diga aleluia, aleluia. Levanta suas mãos, diga aleluia ao santo nome dele. Oh, aleluia, aleluia. Te aplaudimos e celebramos com alegria. Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos orar agora, nesse momento, intercedendo por nossos irmãos. Hoje é o dia do culto da igreja perseguida. Na verdade, o culto da igreja perseguida deveria ser todo domingo. E nós deveríamos também orar pelos nossos irmãos da igreja perseguida todos os dias. Mas antes de nós orarmos, eu quero chamar aqui na frente, nós queremos orar pelo aniversariante de hoje, Thales. Por favor, se achegue aqui. O menino mais pentecostal dessa igreja já chegou dando glória a Deus, pulando, abraçando todo mundo. Glória a Deus pela vida dele. Nós vamos orar. Vou chutar aqui 12, 13, quantos anos? 13, pronto. Glória a Deus. Estenda sua mão para cá para abençoar a vida dele. Ele possa continuar nessa alegria, nessa fé dele. Que Deus o leve às alturas no ministério. Senhor Deus e Pai, obrigado pela vida do Thales. Oramos nessa manhã como igreja aqui, intercedemos, livre-o do mal, livre das ciladas, das investidas do mal no dia a dia, na sua tenra idade, na sua pré-adolescência. Ó Deus, que o Senhor possa blindá-lo cada dia, Senhor, de palavras,
do assédio da internet, da escola, ó Deus, das ideologias do mundo, Senhor, que ele possa cada dia mais compreender a Tua palavra, meditar na Tua palavra, crescer diante do Senhor como menino, mas já projetando o homem que ele há de ser. Assim nós oramos e o abençoamos e glorificamos o Teu nome pela vida dele, em nome de Jesus. Está aqui uma singela lembrança para você. Deus te abençoe. Vamos aplaudir o Senhor pela vida dele. Irmãos, já fiz muitos cultos de igreja perseguida. Talvez quem é novo, está chegando aqui pela primeira vez, ou quem está nos assistindo pela primeira vez, não sabe o que significa, pode sentar um minutinho. Já vamos levantar para orar, mas podemos assentar. Eu acho que muito mais do que um dia que nos envolve emocionalmente, vamos tirar a emoção de lado, é uma data que nós devemos nos conscientizar sobre a igreja perseguida, né? Igreja perseguida, majoritariamente aquela igreja que está ali na janela 1040. Se você pegar o mapa mundi, é o corte do globo ali para cima, mais focando para o lado esquerdo ali, uma parte da África, Ásia, tá? Oriente Médio. A maioria dos países que compõem a maioria da igreja perseguida está naquela parte do globo terrestre. E por que chama igreja perseguida? A igreja perseguida ela é uma igreja que cresce e se desenvolve em contextos de extrema perseguição. Normalmente essas perseguições elas são ou de ordem religiosas, né? Religiões fundamentalistas, não vamos aqui falar nome para não criar nenhum tipo de problema com ninguém, mas são religiões fundamentalistas, ou então ditaduras também fundamentalistas, alguns países que são ditaduras, como por exemplo a Coreia, né? Coreia do Norte, que vem há anos já na lista da número 1, para quem não sabe, tá? O país mais fechado do mundo. Isso aí tem vários vídeos na internet, você pode ver depois. Mas ali o cristianismo ele não pode nem sequer ser mencionado de forma nenhuma. Não pode ser mencionado o nome de Cristo de forma nenhuma. Punição com morte. Não pode ser mencionado o nome de Jesus de forma nenhuma. Punição com morte. Não entra a Bíblia, não tem igreja. Nesses contextos de ditaduras, a figura do ditador é o que tem que ser venerado, é o que tem que ser adorado, tá? A China também faz parte desse bloco, né? A China que está aí crescendo, despontando, avançando várias coisas aí economicamente no mundo todo também. Acho que há 2, 3 anos eles derrubaram mais de 20 igrejas. Então tem tudo aí, bastante informação na internet. Então é um dia de conscientização, é um dia de oração, é um dia de conscientização. E por último, para finalizar, eu já conversei com pessoas que trabalham nesses ambientes de perseguição. Eles dizem, irmãos, olha que coisa incrível, guarde isso. Eles dizem que não quer ser igual nós. Os irmãos que vivem nesses ambientes, nesse contexto, eles não querem ser como modelo da igreja cristã ocidental. Nós não queremos ser igual a vocês. Eu tenho uma experiência real de um missionário aqui brasileiro, o Pedro do Borel, que esteve aqui em Campinas uma época, eu conversei muito com ele. Ele tem um trabalho no Egito, na cidade do lixo, no Cairo. Ele tem amigos, ele fala, tem amigos muçulmanos, porque você pode ter amigos muçulmanos, não tem problema nenhum com isso. E outros missionários também que eu conheço. Ele queria trazer o missionário para o Brasil. Esse amigo dele, ele falou, não quero. O cristianismo ocidental eu não quero. Ele conhece a nossa realidade aqui, do nosso cristianismo, do modelo de cristianismo que nós vivemos e fazemos aqui no Ocidente. Eles não querem. Então, o que eles querem de nós? E nós vamos fazer isso. Eles querem que nós oremos a Deus para que dê forças. A Camila já falou sobre isso aqui. Eles querem ter forças para que, naquele momento, a morte dele pode testemunhar a favor da certeza da salvação em Cristo. Com a morte de um cristão, de um santo, de um mártir, às vezes converte não só uma pessoa, converte um exército, às vezes converte uma vila inteira, às vezes converte um país, uma cidade inteira, porque aquilo ecoa de forma muito forte, muito mais do que palavras. E é isso que eles querem de nós, a maioria deles querem de nós, para que Deus dê força para eles.
Se até o próprio Jesus disse, Pai, naquele momento de agonia, ele diz, Pai, se for possível, passe de mim esse cálice. Todavia, se não for possível, faça a sua vontade. Se o próprio Jesus agonizou naquele momento, então ele sabe que o momento é por causa da carne, por causa do ser humano, naquele momento ali na frente de um fuzil, na frente de tortura, eles podem voltar atrás. E eles pedem para dar força nesse momento. Olha que coisa linda e forte, né? Para o nosso modelo de cristianismo ocidental. Então eu queria que você orasse especificamente nesse dia. Pode orar com quem está do seu lado, se quiser dar a mão, se for da família, pode orar de joelho, pode orar em pé, da forma que você achar melhor, mas coloque teu coração e a tua mente neste momento. Nós fazemos isso muito poucas vezes ao ano, hoje é um dia específico, tá bom? Quero orar junto com você. Senhor nosso Deus e Pai, te rendemos graças nesse momento, ó Deus, tenha misericórdia dos nossos irmãos nesse contexto de igreja perseguida, seja por causa do radicalismo de muitas religiões aí ao redor do mundo, especificamente nessas regiões da janela 10 por 40, Senhor, queremos te pedir, queremos te clamar como igreja, em nome de Jesus, mas tenha misericórdia de nós também, pelo modelo de vida cristã que nós estamos vivendo aqui no Ocidente, Senhor, que muitas vezes não reflete, ó Deus, a glória do Senhor, muitas vezes não reflete os princípios, os ensinamentos de Jesus. Tenha misericórdia de nós também, faça-nos, ó Deus, lembrar-nos a cada dia, Senhor, faça-nos lembrarmos sempre nas nossas orações desses irmãos que estão ali, prontos, ó Deus, a morrer, prontos a entregar as suas vidas a cada dia, e muitas vezes até alegre, porque sabendo que as suas vidas poderá ser o motivo de salvação de muitos ali, daquelas pessoas que estão no engano da religião, na frieza, no engano da letra, no engano da tradição, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, o Senhor Jesus já disse, isso é como um princípio fundamental para missões, e esses irmãos entendem muito bem isso. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas quando ele morre dá muito fruto. Esse é o princípio fundamental do cristianismo, e quero crer que aqueles irmãos conhecem perfeitamente esse princípio, muito mais do que nós, às vezes pregarmos sobre esse princípio aqui nas nossas igrejas no Ocidente, soa até como heresia ao ouvido de muitos, Senhor, mas todo cristão, assim como aqueles irmãos ali da igreja perseguida, Senhor, todo cristão tem que estar pronto para morrer, todo cristão tem que estar pronto para entregar a vida em resgate de muitos, assim como o Senhor fez, também nós podemos fazer, através das nossas próprias vidas, Senhor. Então, assim como eles já manifestaram, alguns deles já manifestaram, Senhor, dê graça, dê força, Senhor, se caso chegar nesse ponto, se caso chegar nesse dia de alguns deles, como a gente tem visto aí, através dos noticiários do Portas Abertas, alguns testemunhando, lá tem vários testemunhos, Senhor, do Sudão, da Nigéria, da Eritreia, Senhor, ó Deus, da Coreia do Norte, da China, vários países ali com nível de opressão muito severa, Senhor, muitos ali testemunhando que perderam famílias inteiras, suas casas foram queimadas, suas igrejas foram queimadas, vilas inteiras, ó Deus, sendo dizimadas à espada, ó Deus, torturadas, mulheres sendo violentadas, mulheres sendo torturadas, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, esses irmãos que restaram, que ficaram, ó Senhor, muitos deles dão testemunho com a sua fé fortalecida ainda mais, mesmo tendo perdido família, mesmo tendo perdido esposa, mesmo tendo perdido filhos, amigos, às vezes o pastor que perde toda a sua igreja, Senhor. Ó Deus, nós não queremos aqui fazer uma oração de pena, uma oração de dó, mas queremos nessa manhã orar ao Senhor que o Teu Espírito Santo esteja ali, que o próprio Senhor, que muitas vezes aparece nesses lugares, ó Deus, e convence e converte as pessoas ali. Às vezes o Senhor mesmo se manifesta nesses lugares, e muitos têm dado testemunho, que têm visto o Senhor em contextos ali, nesses países de perseguição, ó Deus, de radicalismo religioso, Senhor, em nome de Jesus Cristo, queremos que o Senhor, assim como
possa fortalecê-los, possa renová-los a cada dia, possa dar a alegria e a certeza da salvação, se necessário, através das suas próprias vidas e do testemunho das suas próprias vidas, Senhor, ao Senhor. Eles têm certeza disso, eles têm convicção disso, de que ao morrer, eles têm a salvação já próxima deles, ali do lado deles. Eles têm a certeza, mas eles têm a certeza ainda que aquelas pessoas, os seus próprios algozes, as pessoas que os torturam, as pessoas que os sacrificam, as pessoas que os matam, eles têm a certeza, plena convicção de que serão alcançadas pelo Senhor. E isso é motivo de alegria nesses contextos difíceis, que não se pode nem abrir a boca para falar no nome do Senhor. Ó Deus, e aqui, ó Deus, no Ocidente temos tanta liberdade para falar do Senhor, mas queremos te pedir nesse momento também que desperte a tua igreja, desperte a Nazareno Guanabara, desperte as igrejas do Nazareno, espalhado por 165 países desse planeta, Senhor. Desperta os irmãos da Quadrangular, da Assembleia de Deus, das Batistas, das Presbiterianas desse dia, de todas e quaisquer denominações, são centenas, milhares de denominações aqui no Ocidente, Senhor, mas desperta, onde há um coração, ó Deus, um irmão que manifestou fé no seu nome, Jesus, que entendeu pelo menos o básico da tua palavra. Desperta para a oração, desperta para viver essa palavra, desperta para viver radicalmente o cristianismo radical, desperta para viver lá fora, desperta para viver no mundo, para dar bom testemunho, Senhor, e não mau testemunho, como muitas vezes temos dado aqui no Ocidente. Desperta a tua igreja, desperta para a tua vinda está próxima, Jesus. Nós muitas vezes olhamos as maldades do mundo, olhamos as tragédias, olhamos as guerras, olhamos os armamentos, olhamos as maquinações humanas através da economia e pedimos ao Senhor, volta logo, Jesus. Quantas vezes nós falamos isso? Mas é preciso que todos estejam dispostos a anunciar. É preciso que todos estejam dispostos a viver a tua palavra, a viver intencionalmente e a viver integralmente a sua palavra, Senhor. Não só lá no contexto de igreja perseguida, mas também aqui no Ocidente. Há centenas de tribos só aqui no Brasil que nunca ouviram falar do Senhor. Nunca ouviram, porque ninguém nunca foi, como diz lá em Romanos. E nunca foi porque pessoas que não têm dinheiro, pessoas pobres, marginalizadas, os sertanejos, os ciganos, os ribeirinhos, os nordestinos do sertão, ó Deus, os surdos, os mudos, os pobres, os mais pobres, vivem à margem da sociedade e a igreja não tem interesse por eles. Porque essas pessoas não têm dinheiro, essas pessoas não têm meio de dar lucro. É uma vergonha para o cristianismo, é uma vergonha para nós. Centenas de tribos, de etnias aqui dentro do próprio Brasil, Senhor. E os povos não alcançados por todos os continentes do mundo. E pesquisas provam que 80% dos recursos de missões do mundo inteiro, eles são destinados para lugares onde já tem igreja, onde já tem cristianismo, divulgado há décadas, há séculos, mas fica 20% que não recebe recurso nenhum, segundo pesquisa do PNA. Senhor, tem de misericórdia de nós, coloca no teu povo uma inteligência sensível ao Espírito Santo, coloca um coração sensível ao Espírito Santo para entender essa realidade da igreja, para que possamos, ó Deus, acordar para essa realidade, assim como os nossos irmãos que estão todo dia que amanhece, lá quando o sol amanhece, eles sabem que pode ser o último dia, eles sabem que pode entregar as suas vidas naquele dia, e para muitos é até motivo de alegria, e nós não podemos sequer falar da possibilidade de morte aqui no contexto ocidental. Então nós oramos essa manhã, nós te agradecemos porque nos dá o privilégio de entendermos isso, e de podermos falar, de podermos divulgar, Senhor, sobre essa realidade, para despertar o teu povo. Desperta o teu povo, aqueles que estão na internet, que esse culto chegue a centenas, a milhares de pessoas, Senhor. Que voltemos ao primeiro amor, que voltemos à identidade da igreja primitiva, que voltemos os nossos corações para missões, verdadeiramente, que voltemos os nossos corações para esses contextos de perseguição, Senhor. Louvado e exaltado é o teu santo nome.
Grande é o teu nome, Cordeiro, bendito de Deus, Santo dos santos, Yeshua Hamashia, Deus Emanuel, Deus conosco, o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último de toda a criação, o que era, o que é e o que há de vir, bendito eternamente. Ansiamos pela tua vinda, Senhor. Ajuda-nos a ser instrumentos. Ajuda-nos a ser instrumentos, Senhor. Como povo congregado, como agência do Senhor na terra. Ajuda-nos, Senhor. Essa é a nossa oração. Em temor ao Senhor. Em gratidão ao Senhor. Pelo que tu tens feito através dessa igreja Nazaré do Guanabara. Pela vida do pastor Edmur. Teu anjo, o anjo dessa igreja. Por essa liderança. Pelas igrejas do Nazareno espalhadas em todos os continentes. Pelos pastores. Os anjos que o Senhor estabeleceu. Oro pela vida de cada um deles nessa manhã. E peço força, renovação espiritual, uma unção nova no Espírito Santo nesta manhã. Para glorificar e bendizer o teu santo nome. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas sua glória me atraiu, a presença me atraiu. Tentei me esconder, com medo de não viver, mas sua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com sua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com sua glória, um dia com sua glória vale mais que mil. Eu poderia estar, declare, em qualquer outro lugar, mas sua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder, com medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração que um dia com sua glória, um dia com sua glória vale mais que mil. Oh, vale mais que mil. Oh, só quem foi atraído, declarei, ó. Atraídos pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraído pela tua presença, não me cansarei da tua. Diga mais uma vez. Atraído pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraído pela tua presença, não me cansarei, não
sarça pegou fogo e não se consumiu. E a voz que saiu dela um dia me atraiu. Meu coração queimou. Que um dia com sua glória, um dia com sua glória vale mais que mim. Glória a Deus, aleluia. Dá uma salva de palmas para Jesus, aleluia. Glória a Deus, pode se assentar. Bênção de Deus, obrigado Fábio, obrigado Mateus. Glória a Deus. Logo depois do ofertório a gente vai passar um vídeo e depois o pastor Rafael já vai vir trazer uma palavra abençoada para o seu coração. Estamos encerrando, fechando o mês da família e tem sido uma bênção, né? Palavras abençoadas para o nosso coração. Antes só de nós adorarmos a Deus com os dízimos e ofertas, você aí no seu banco tem a sua oferta de missões. Hoje é um dia de ofertar para missões, além da sua oferta para a igreja, a sua oferta de compaixão e sua oferta e seu dízimo, tá? Você pode aí entregar uma oferta especial para missões que nós separamos para a missão Portas Abertas, né? E também nós temos investido na vida missionária. Eu mandei a semana que nós enviamos as nossas ofertas missionárias do mês, né? Mandei lá no grupo alguns testemunhos dos missionários e tem sido bênção, né? A última missionária que nós estávamos com dificuldade de enviar oferta aqui era a Dorca, porque ela perdeu o esposo há um tempo e ela não tinha conta no Brasil, né? Mas graças a Deus ela veio fazer um tratamento aqui no Brasil essas últimos meses, acho que umas 2, 3 vezes, da Bolívia, e a gente conseguiu já abrir a conta, então a gente já consegue depositar direto para ela. A gente tinha que estar fazendo sempre depósito em caixa para ela, ainda na conta, né, do falecido marido, que foi quem nós conhecemos há um tempo atrás, servindo a Deus, e é aquele projeto que de vez em quando eu coloco para vocês de crianças na Bolívia. E ela continuou o trabalho do esposo e nós temos apoiado ela como missionária também. Amados, só passando, né, antes de nós adorarmos o Senhor com os dízimos e ofertas, você que vai preparando aí a sua oferta, as nossas programações aí próximo. Semana que vem, né? Sabe o que você pode fazer semana que vem? Você pode trazer um presente para os pastores. Nós vamos celebrar o dia do pastor. Você pode trazer fique à vontade. Ó, você pode trazer, né? Ó, eu sou corintiano, pastor Rogério palmeirense, pastor Lázaro São Paulino, né? A pastora Carmelo cruzeirense. Você pode trazer para quem você quiser, tá? Um presente, mas outros também. Mas a igreja vai também separar um presente para eles, tá? Nós vamos celebrar domingo que vem. Normalmente celebramos o segundo domingo de junho, o dia do pastor Nazareno. Nós vamos celebrar domingo que vem, porque no outro eu vou estar em Santos, visitando a família, né? Lá com a Leia, o Denilson, a Agar, o Benê, vou estar visitando lá. No outro domingo eu estou fora, né? E então também o João vai ter um jogo lá, né? Você vê que domingo sim, domingo não, o João tá indo aí e a Roberta tem que ir junto, né? Então eles estão hoje jogando também. Daqui a pouco a Alice hoje também tinha jogo fora, não deu, mas estão aí os atletas jogando. Orar pela Lorena, tá? Lorena teve aí a filha do Paulo e do Sérgio, né? Teve uma desidratação também, nossa atletinha aí, de ginástica. Então orar também por ela para que ela melhore também, tá? Mas eu visitei eles lá e semana que vem o Sérgio e a Paola, que cuidam de cuidados pastorais, vão estar aqui, se Deus quiser, para orar pelos pastores e cuidar dos pastores. Então semana que vem Santa Ceia e Dia do Pastor, tá? Lembrando que na semana que vem, como é feriado, a gente vai ter Santa Ceia também na terça. Então, dia 7 e dia 9, Santa Ceia. Então, vamos ter na terça-feira também. Sempre quando acontece isso, né, é um feriado e não dá para a gente jogar a Santa Ceia para o outro domingo, a gente faz também na semana Santa Ceia, tá? Então, não consegui vir domingo para o feriado, tal, mas venha na terça-feira no culto de oração que a gente vai servir a Santa Ceia também, tá? Para poder atender todos os irmãos. Outra coisa importante, nossa vigília, né, vai ser dia 19. Então, o Alex, Fábio, dia 19, tá? Nossa vigília vai ser dia 19 do mês,
Temos também, começo de julho, o congresso de missões, tá? Então, alguns irmãos estarão no congresso de missões nacional, que vai ser aqui no Manaim. Quem não fez inscrição, quer ir, nossa igreja sempre apoia com metade para que você possa ir, mas quem quiser faça, tá? O congresso de missões é sexta, sábado e domingo, 3, 4 e 5 de julho. Passou o congresso, passou a primeira semana de julho, nós temos a nossa festa caipira, tá? Então, já vai preparando aí, né? Eu sei que todo mundo já está vindo chique e tal, né? Por causa do outono que parece inverno, né? Então, é bonito ver a igreja mais bonita, chique, né? Você aí tira, às vezes, algumas roupas. Tem gente que já compra mais roupa. Hoje tem que tomar cuidado, hein, pessoal? Que o custo de vida Brasil tá caro. E eu sei que tem gente tudo comprando coisa aí, ó. Como que é? Shopee, Amazon, Mercado, tudo. Shein é coisa das mulheres. E não, o bazar, ó, nós estamos fazendo sempre toda reunião de mulheres, tem o bazar. Hoje tem bazar porque é culto missionário, tem bazar ali atrás, tá? Sempre tem aqui, tá? Mas tem que tomar cuidado, hein, pessoal? Tomar cuidado com esse negócio de gasto, muito gasto, né? Abençoa a igreja, abençoa tudo, mas cuidado com esses gastos. E às vezes todas essas coisas aí ajudam também, viu? Tem gente que gosta de gastar no shopping, gastar nisso, aí você pode comprar uma coisa muito mais barata, né? E parcelado hoje, às vezes, até internacional, tá? Mas não deixe isso se tornar um gigante na sua vida e atrapalhar a sua vida financeira, tá? Seja um bom mordomo de Cristo, cuidando da sua casa, cuidando da sua família, não gastando com coisas que não prestam, né? Hoje o mundo tenta nos levar para gastar em coisas que não são de Deus e também a gente se enfiar em dívidas, tá? Você não precisa isso, né? Deus dá o suficiente, muitas vezes até muito mais, né? Para que você tenha também o seu lazer, tenha as suas coisas, mas que você não se enfie aí nas suas dívidas. Então, cuide, seja bom mordomo do Senhor, tá? E seja dizimista e ofertante, para que Deus possa te abençoar também naquilo que Ele colocou nas tuas mãos. A palavra de Deus fala assim, nós vamos ficar em pé e nós vamos adorar o Senhor com os dízimos e ofertas. Para quem está nos assistindo online, o nosso Pix é o nosso CNPJ, 58247-480, 1000 ao contrário, 70, e você pode aí enviar o seu Pix, a sua oferta. Para quem está aqui, tem os QR Codes no banco aí para que você possa fazer. A palavra de Deus fala em Atos 1:8, né? Mas receberei poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Ao contribuir com missões, você está levando o evangelho a outros lugares. A nossa igreja investe em 20 missionários, né? Quase metade deles estão fora do Brasil, servindo em outras nações. Semana tivemos orando pelo pastor Geraldo, que fez mais uma intervenção cirúrgica, e a Vânia até colocou ontem uma foto dele já trabalhando, tá? Então, graças a Deus deu tudo certo, mas é um dos missionários que nós apoiamos, ali na Europa, como o João Milese também. Então, continue orando sempre e investindo. Ao enviar uma oferta missionária, você está alcançando outros lugares, né? Aquilo que você não pode ir, que a gente não consegue ir, ou às vezes consegue, como eu fui para missões o ano passado, lá no Egito, Marrocos e na Espanha, e servindo em outros lugares também, mas se a gente não consegue, a gente pode apoiar, né? Às vezes segurar a corda e ajudar aqueles missionários que estão no campo. Mas tudo isso, o que fala, né, é que o Senhor ama quem dá com alegria, né? 1 Coríntios 9:7. Isso tem que fazer com alegria. Ao entregar a sua oferta, o seu dízimo, não pode ser um peso. Não pode ser, eu estou perdendo. Não. É algo que eu estou investindo no reino. É algo que eu estou apoiando a igreja. E é algo que eu estou obedecendo a palavra de Deus ao ser dizimista, ao ser ofertante, né? E ser alguém que alcança as nações com a palavra de Deus. Pega a sua oferta, pega o seu dízimo e nós vamos juntos adorar ao Senhor e louvar o nome do Senhor. Deus maravilhoso, bendito, santo e poderoso, Pai, que o Senhor continue abençoando cada um dos dizimistas, cada um dos ofertantes, nos seus trabalhos, nas suas rendas, Pai, em tudo aquilo que eles têm feito, Senhor, os honre, Senhor,
porque eles têm honrado a tua presença. Pai, que o Senhor de maneira especial também, nesse dia, continue abençoando cada missionário. Sabemos, Senhor, que no mundo todo o custo de vida está mais caro. E também isso não exime a vida dos missionários, que também muitas vezes com sacrifício têm levado o seu chamado e também anunciado a tua palavra, Pai. Abençoe a vida dos filhos dos missionários, Senhor. Dá a eles recursos para que os filhos possam estudar em boas escolas, aprender novas línguas, Senhor. Ter uma cultura, Senhor, magnífica para serem príncipes aonde o Senhor os colocar, Senhor. Como a vida também dos filhos de pastor, Senhor. Continua, Senhor, abençoando de maneira especial cada família pastoral, Senhor. Cuidando, Senhor, deles, para que eles possam também, Pai, ser príncipes e princesas aonde o Senhor os colocar, Pai. E leve e abençoe e cuide de cada filho de pastor, cada filho de missionário, Senhor, em nome de Jesus. Abençoe, Senhor, a sua igreja. Abençoe o trabalho, a renda, Senhor, as empresas dos teus filhos, Senhor. Em nome de Jesus é que nós oramos e pedimos que o Senhor santifique e multiplique cada uma dessas ofertas e cada um desses dízimos. Em nome de Jesus. Amém, amém. Nós teremos um vídeo agora de missões aí passando, tá bom? Enquanto você oferta, você pode ir assistindo Uma Fé Corajosa. O Oriente Médio é o berço das duas maiores religiões do mundo, uma terra de fé e também de muitos conflitos. Em vários países da região, ser cristão é um risco real. Em meio à guerra, destruição e pobreza, nossos irmãos e irmãs em Cristo carregam marcas profundas. Muitos precisam fugir, outros são expulsos de suas casas. Os que ficam vivem isolados, lutando todos os dias para permanecerem firmes na fé. Há mais de uma década, a igreja na Síria tem sido alvo de perseguição e violência. Em 2011, havia cerca de 2 milhões de cristãos no país. Hoje, restam menos de 580 mil. Mesmo assim, eles permanecem, olham para o alto, firmes na esperança de um reino que não pode ser abalado. No Iêmen, seguir a Cristo pode custar tudo: liberdade, dignidade, até a vida. Ainda assim, o número de cristãos cresce, silenciosamente, mas com coragem. Eles sabem o preço da fé e escolhem permanecer. Síria e Iêmen, duas nações marcadas por guerra civil, pobreza e caos. Em meio à devastação, ser cristão é um ato de coragem. Muitos perderam casas, empregos, famílias, mas nunca perderam a fé. O DIP, Domingo da Igreja Perseguida, é a resposta da Igreja Livre à dor da Igreja Perseguida. Há quase 4 décadas, o Domingo da Igreja Perseguida tem espaço reservado na agenda de milhares de igrejas em todo o Brasil. A Igreja brasileira tem se mobilizado em intercessão, fortalecendo aqueles que são perseguidos por amor a Jesus. Nossos irmãos perseguidos vivem uma fé que conhece o poder de Deus e descansam em sua soberania. É uma fé corajosa que permanece firme, mesmo quando o livramento não vem. Uma fé como a de Daniel e seus amigos que disseram: o Deus a quem servimos pode livrar-nos, mas se ele não nos livrar, não serviremos aos teus deuses. Permanecer é um ato de coragem. Mesmo quando a própria vida está em risco, eles continuam. No dia 31 de maio, você pode fazer parte dessa história. Mobilize sua igreja em oração e apoio aos cristãos perseguidos no Oriente Médio. Ajude-os a permanecer firmes na fé, desafiando o medo. Cadastre sua igreja no Domingo da Igreja Perseguida em portasabertas.org.br/DIP. Amém. Amados, se alguém quiser também
tem ali na recepção o cadastro da igreja perseguida, tá? Você quer, eu quero receber, não tem custo nenhum. Você dá a oferta de quanto você quer por mês, mas você pode receber a revista na sua casa, tudo, né? Eles sempre mandam um valor, mas você pode ali ofertar o quanto você quer, tá? A nossa igreja tem ofertado sempre, recebe, e hoje a gente levanta uma parte dessa oferta para enviar para eles, né? Como a Camila falou aqui, são mais de 17 mil igrejas, né? Mais 17 mil igrejas hoje, é só no Brasil. No Brasil, então é da Portas Abertas, porque tem a Open Doors, que é mundial, tem mais igrejas também nesse dia fazem o Domingo da Igreja Perseguida, tá? Então você pode aí participar nesse momento. Quero chamar meu amigo pastor Rafael, né? Amigo desde da nossa adolescência na igreja, né? Um companheiro, tá aqui com a sua família, sua esposa, sua filha e o Caleb, um amigo. Pode ficar em pé. Aqui todos, né? Eu fui pregar na igreja deles lá e a filha já estava lá ministrando louvor, né? Linda ali, abençoando a igreja e louvando a Deus. Que Deus abençoe e continue abençoando sua família, viu? Vamos estender as mãos para cá, vamos orar. Nesse mês da família e no dia da igreja perseguida, ele vai estar aqui ministrando a palavra. Senhor Deus, obrigado, Pai. Obrigado pela vida do pastor Rafael, seu ministério, Senhor. Pai, que o Senhor tem usado poderosamente. Continue abençoando a sua família, a sua casa, seu ministério, o seu trabalho, Senhor, né, na área de saúde, Senhor, que o Senhor continue ali cuidando, Senhor, também de todos os pacientes que ele tem atendido, que o Senhor, de maneira especial, continue dando graça a ele em tudo que ele fizer, Senhor. Pai, nós pedimos também, abençoe a igreja ali do Jardim Aurélia, onde ele é pastor, Pai, e pedimos que o Senhor use ele de maneira especial hoje aqui, como boca de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Fica à vontade, amigo. Bom dia, queridos. Graça e paz. Privilégio estar mais uma vez aqui. Sempre bom compartilhar a palavra do Senhor. Sempre bom caminhar com a Igreja de Cristo. Hoje vamos falar sobre um texto que Deus colocou no meu coração, conduzidos pelo dia da Igreja Perseguida. E com o entendimento, né, de que nós, como famílias, fomos chamados pelo Senhor para servi-lo. Enquanto o pastor Lázaro estava orando, eu também, né, acompanhando a oração e orando, fiquei pensando em relação ao futuro. Por exemplo, a minha filha está com 14 anos. E no meu coração, eu acredito que Deus tem um chamado específico para ela, também na área de missões. Temos orado por isso, algumas confirmações da parte de Deus devem ir chegando. E enquanto eu estava orando, eu falei, Senhor, e se a direção do Senhor for que ela vá para um país como esse? Irmão, eu não tenho desafio para admitir que hoje eu não estaria pronto para entregar. E não é, entende, né? Não é porque eu não queira obedecer a Deus, mas algumas questões ainda na realidade do nosso coração precisam ser trabalhadas. Por isso, louvado seja Deus, porque Ele faz as coisas no tempo certo. Ele nos prepara, nos ajusta. E o texto que eu quero compartilhar com você nessa manhã está lá em Atos capítulo 12. Vai também nos conduzir a uma compreensão em relação a o que é necessário ser realizado por nós como igreja, por nós como indivíduos, mas também aquilo que Deus já fez e continua fazendo para que, independente das circunstâncias, homens e mulheres, jovens e crianças, continuem fazendo a obra que é do Senhor. Quando disse, e reitero, que não tenho desafios em reconhecer isso, é o coração de um pai que está falando. Mas ao mesmo tempo, eu também oro e digo, Senhor, que o Senhor trabalhe nela, que o Senhor trabalhe em mim, que o Senhor trabalhe no coração da mãe, que talvez tenha um pouquinho mais de desafio ainda do que o meu, mas nós queremos te servir.
Onde o Senhor nos direcionar, nós queremos servir. Você sabe muito bem, porque é um estudioso da palavra de Deus, que Deus nos chamou a todos, cada um para um ministério específico. Deus confiou a cada um de nós uma missão, num papel específico. A missão é a mesma, né? Pregar o evangelho, ir por todo mundo, pregar o evangelho, fazer discípulos. Alguns pastores, outros evangelistas, outros missionários, outros exercendo ações através da própria profissão. Né? Quem sabe Deus o está conduzindo ou conduzirá a países através do seu trabalho profissional. Uma porta que Deus abriu. Nada na realidade da nossa vida é por acaso. E nós precisamos compreender isso, né? Em todas as decisões que nós tomamos, e as tomamos depois de orarmos, amém? A gente não toma nenhuma decisão sem orar. Então a gente ora, Deus confirma, e aí há um entendimento muito claro de que cada passo dado por nós é para que a obra do Senhor em nós, por nós e através de nós possa avançar. Deu tempo de você abrir em Atos capítulo 12. Deixei eu inicialmente ler 2 versículos. E aí nós vamos começar a falar um pouquinho sobre a igreja perseguida. Isso não é uma questão apenas dos nossos dias. Olha o que diz o texto. Por aquele tempo, versículo 1 de Atos 12, o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio da espada a Tiago, irmão de João. Então eu gostaria que você observasse e que prestássemos atenção. Já nesses versículos aqui inicialmente, há uma verdade que nós não podemos esquecer, mas ao mesmo tempo é necessário lembrarmos disso com a perspectiva correta. A verdade que nós não podemos esquecer, e João capítulo 10 expressa isso de maneira muito direta, é que o diabo veio para matar, roubar e destruir. O que significa dizer que à medida em que a igreja se dispõe a obedecer, ela vai se deparar com movimentos na direção contrária, querendo impedir-nos. Nós não podemos nos esquecer que em todos os instantes o inimigo lançará situações para nos tirar do caminho ou para nos distrair, impedindo-nos de cumprir a obra do Senhor. É necessário que nós recordemos isso constantemente. Agora, por que diz que é importante recordarmos isso pela perspectiva correta? Porque a perspectiva correta não é só lembrar dos ataques permanentes e constantes do diabo, mas é nos apegarmos à promessa do Senhor que diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Nós vamos continuar avançando. Adoramos ao Senhor. Um dos louvores que entoamos a Deus expressa isso. Certo? A igreja vai continuar avançando. Só que para continuarmos avançando, nós precisamos compreender o que Deus faz, precisamos entender o nosso papel, precisamos compreender como atuar nesse movimento de avanço. O texto, e aí vamos começar a falar um pouquinho mais diretamente aqui, começa informando-nos que naqueles dias o rei Herodes prendeu alguns da igreja com um único objetivo: maltratá-los.
O objetivo era esse. O objetivo do inimigo é, de fato, causar-nos mal. E é interessante porque o versículo 2 que você já leu comigo diz que Tiago, irmão de João, e peço que você mantenha a sua Bíblia aberta, foi morto no fio da espada. Essa informação a gente não gosta muito de ouvir. Agora é importante a gente entender quem é o nosso Deus e qual é o objetivo fundamental dele na realidade da nossa vida. O que a gente não gosta de ouvir? Tiago morreu. Tiago não escapou. Deus não livrou a vida de Tiago. Não está escrito aí no texto que você leu junto comigo? Ele morreu. Nem sempre Deus vai livrar. Costumamos dizer, talvez você já tenha escutado isso, em certas circunstâncias Deus nos livra da cova. Em outras circunstâncias Deus nos livra na cova. Mas tem circunstância em que Deus não vai livrar. Porque o propósito de Deus será cumprido não no ato de livrar, demonstrando o seu poder, mas no exercício da obediência, porque Tiago foi até o limite, e isso também gera glória para Deus. Você pode dizer, mas como assim? Querido, você morreria por algo que você não acredita? Você morreria por algo que é vazio? Tiago entregou a vida porque ele sabia por quem ele estava morrendo. E em muitas oportunidades, salvo engano, o pastor Lázaro na oração fez menção a isso. O sangue de muitos, e nós vamos ver nesse texto como é que isso aconteceu, é que faz a igreja continuar avançando. Às vezes, quando nós recuamos, quando geramos movimentos da nossa parte para nos autolivrarmos, nós não estamos colaborando para o avanço do Evangelho. Eu sei, né? Ouvir isso não é tão legal. Mas nós precisamos conhecer o Deus a quem nós servimos. E o que a Deus mais importa é salvação, irmão. Com todo temor e tremor, vou dizer-lhes o que direi agora. Eu estou disposto a entregar minha vida por amor a Cristo. Se for necessário, eu não tenho dúvida de fazê-lo. Também não estou falando que eu gostaria, assim, né? Tem a minha esposa, tem a minha filha. Né? É aquela situação, todo mundo quer ir para o céu, mas não precisa ser agora, né? Pode esperar um pouquinho. Mas, querido, nós precisamos entender. O apóstolo Paulo menciona isso na sua carta aos Efésios, quero crer, que as suas cadeias e as suas correntes contribuírem muito para o avanço do Evangelho. Nem sempre o que vai gerar avanço ao Evangelho são livramentos. Às vezes, a ação de Deus, colocando ponto final na nossa história, abre espaço para que a história da igreja avance de forma mais acelerada. Foi isso que aconteceu aqui. Então, queria fazer algumas considerações. O texto, no versículo 2, que foi até onde lemos, apresenta-nos um homem, nesse caso Tiago, com disposição de morrer. Mas o verso 3, e peço que você continue lendo comigo, diz assim: vendo ser isso agradável aos judeus, Herodes olha para esse movimento, entende que os judeus, que eram religiosos da época, se alegraram com esse movimento de impedimento da igreja,
ele prossegue, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Já temos a informação, portanto, de um movimento para maltratar, que já redundou na morte de Tiago e que avançou com a prisão de Pedro. Por que esses homens chegaram a essas instâncias? No caso de Tiago, a própria vida. No caso de Pedro, reclusão. Por quê? Você sabe a resposta. O livro de Atos, nos seus capítulos iniciais, nos apresenta a razão e o motivo pelo qual esses homens e outros tantos homens e mulheres prosseguiram independente das circunstâncias adversas que ocorreram. Eles foram cheios do Espírito Santo. Jesus, antes de retornar ao Pai, informou-lhes, capítulo 1 do livro de Atos, que era necessário que eles permanecessem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder, para sair fazendo extravagâncias, não é isso? Para sair realizando shows pirotécnicos, para serem testemunhas do Senhor. Atos capítulo 2 informa-nos o cumprimento dessa promessa. Cumprimento esse, fruto de um movimento de obediência, porque a igreja se manteve reunida, aguardando no Senhor, buscando esse derramar do Espírito Santo. E ali, cheios do Espírito Santo, eles são conduzidos pelo Senhor, inclusive motivados por perseguições, a ganhar as nações. Você sabe disso. O movimento de perseguição no núcleo territorial onde a igreja nasceu fez com que homens e mulheres ganhassem o mundo. E cheios do Espírito Santo impactassem os locais onde estavam. Então a primeira consideração a destacarmos é que a presença do Espírito é condição necessária, fundamental, para realizarmos a obra de Deus. Situações extremas como morrer por amor a Cristo, situações que eu vou colocar aqui no meio do caminho em relação à morte, que é uma reclusão, ser preso, ser maltratado, ser ofendido, e situações às quais todos estamos sujeitos. Uma ofensa, um distrato, portas que se fecham porque você conhece e professa Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Quem sabe, entre nós aqui presentes, ou dentre aqueles que estão nos acompanhando, existam pessoas que foram, por exemplo, desligadas das suas ações profissionais porque não abriram mão de obedecer a Jesus. Diante de um convite para fazer algo que é errado, elas decidiram continuar fiéis ao Senhor e isso lhes custou o trabalho. É uma perseguição também. E só teremos condição de avançar se formos cheios do Espírito Santo. Disse há pouco, né? Sou casado, tenho uma filha adolescente. E você imagina que as responsabilidades advindas daí são grandes. Temos famílias, o pastor Edmur mencionou o contexto financeiro do Brasil e que atinge o mundo como um todo. Todos temos responsabilidades. E de repente você está num cenário, porta que Deus abriu e dali vem a condição para você honrar seus compromissos
e alguém lhe pede para desonrar ao Senhor com uma atitude, com uma mentira, com um engano, com uma falsidade, com uma falcatrua. E aí você diz não. E de alguma forma, cenários são ajustados e você é mandado embora. Irmão, a nossa humanidade vai pensar. O nosso lado humano, que não perdemos depois que nos rendemos a Cristo, a gente continua humano, ou alguém aqui já virou anjo, eu não estou sabendo, vai olhar para isso e falar, meu Deus, Senhor, se eu não fizer, o que vai acontecer? Mas lembra qual é o objetivo principal de Deus? Vida eterna. Precisamos ser cheios do Espírito Santo. O texto avança, e eu quero convidá-lo a avançar junto comigo. Para chegarmos então a uma segunda consideração, dentro também desse trecho dos 3 versículos inicialmente já lidos. A segunda consideração é: o inimigo persevera em seus intentos para impedir a obra de Deus. Quando Herodes gerou o movimento que gerou, e o texto explica que ele tinha só o objetivo de maltratar a igreja, ele estava a serviço do inimigo. O versículo 2 que você leu junto comigo, perdão, 3, diz que os judeus, os religiosos da época, se agradaram com aquilo. Não se iluda. O diabo tem satisfação em maltratar-nos. Tem prazer em nos perseguir. Vive exclusivamente para isso. Para nos fazer parar. Para instaurar medo no nosso coração. Para gerar ansiedades, angústias, temores. Para que dessa forma nós recuemos. E quando a igreja recua, vidas deixam de ser alcançadas. Corações deixam de conhecer a verdade. Vidas vão prosseguir prisioneiros. Nós não podemos calar diante dos desafios, das lutas, das batalhas, das perseguições. E principalmente, e eu sei que você vai me entender, no nosso contexto ocidental, diante das distrações. Porque nós vivemos um cenário onde somos facilmente distraídos. Facilmente. Rapidinho. A gente se distrai. Precisamos tomar cuidado. Porque o diabo não para. E nós não podemos perder tempo. Mas é interessante notarmos que, embora o diabo, de maneira insistente, trabalhe para impedir a obra do Senhor e para instaurar medo, aqueles que confiam no Senhor, aqueles que já tiveram uma experiência transformadora com Cristo, aqueles que já receberam um revestimento do Espírito Santo, mesmo diante de circunstâncias como as vivenciadas por Pedro, agora preso, e eu vou continuar lendo o texto para identificarmos isso, não se deixam levar por medo. Eles continuam confiando. Olha o que os versículos seguintes nos informam. Verso 4, né? Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada um, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Verso 5. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus
por parte da igreja a favor dele. O inimigo, de forma insistente, vai tentar nos impedir. Mas há uma terceira consideração que os versos 4 e 5 nos apontam, que é: a igreja precisa permanecer lutando em oração e unida. E eu já vou somar com o comportamento de Pedro, que vai aparecer nos versículos mais à frente também. O texto menciona-nos mais adiante que Pedro estava dormindo. Estava preso, mas estava dormindo. Verso 6. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia. O diabo insistentemente vai se levantar para nos derrubar. Mas homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que é a primeira consideração, independente do que estiver acontecendo, não serão levados pelo medo, mas ficarão em paz. Vão ficar tranquilos. E essa tranquilidade, irmãos, também tem a ver com essa terceira consideração que mencionei, que é o fato da igreja permanecer orando e unida em favor dos seus. A tranquilidade no coração de Pedro era fruto de relacionamento dele com Deus, e também fruto de orações da igreja. As nossas orações nos sustentam mutuamente. Nós não podemos parar de orar uns pelos outros. Não podemos desconsiderar o valor e a importância de clamarmos uns pelos outros. Isso vai colaborar para que Deus fortaleça o coração daquele que está vivenciando o desafio de forma mais direta. Mas as nossas orações também são veículo que Deus usa, e ao respondê-las, Deus também vai nos demonstrar que os impedimentos humanos não se aplicam a Ele. Se você observar os versículos que descrevem a guarda e como Pedro estava sendo assistido no sentido de mantê-lo preso, você vai dizer o seguinte: de jeito nenhum alguém poderia entrar ali humanamente e tirar Pedro daquele lugar. Você leu junto comigo? Pedro estava guardado no cárcere, verso 4, perdão. Tendo feito prender, lançou no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados, cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Humanamente, não tinha condição nenhuma de Pedro sair dali. Nenhuma. Nos filmes de 007, daria-se um jeito. Mas na vida real, zero condição. E tem um detalhe. A Bíblia diz que as nossas armas, elas são espirituais. O movimento nosso como igreja não é movimento de batalha na horizontal, é na vertical. A igreja estava constantemente orando. Tiago morreu, a igreja está reunida e está orando. Pedro está preso, a igreja está reunida e está orando. Em momento nenhum, o povo deixou de crer em Deus, buscar o Senhor e fazer a sua vontade. Nós não podemos parar. Precisamos também buscar sermos cheios do Espírito Santo, para que, frente às investidas constantes do adversário, nós não recuemos, mas que nos posicionemos unidos e em oração uns pelos outros.
enquanto Pedro estava preso, a igreja de maneira unânime e perseverante orava em favor dele. Quarta consideração. Eis, porém, verso 7, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele ao lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te, calça as tuas sandálias. Ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a tua capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, então o texto ainda vai dando mais informações a respeito de toda a estrutura que precisaria ser rompida caso, eventualmente, de forma humana, quisessem libertar a Pedro. Diz que passa a primeira e segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente, e saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Dizem que as cadeias caíram naturalmente, e o portão se abriu automaticamente. Não existia portão automático como existe hoje. Você tem clareza disso, né? Não é que alguém apertou o botão, né? Querido, aquilo que para nós é impossível, para Deus é nada. Nada. Toda a estrutura humana destinada a manter Pedro preso evaporou diante da ação de Deus, em resposta às orações da igreja. Mas há uma última consideração. O Senhor segue no controle, independente dos cenários enfrentados pela igreja. Esses últimos versículos lidos nos apontam para essa consideração. Deus prossegue à nossa frente. Deus segue no controle. Haja o que houver, aconteça o que acontecer. Como disse no começo, Deus não perdeu o controle quando Tiago foi morto. Deus não perdeu o controle quando Pedro foi preso. Deus não deixou de ser Deus. A palavra não deixou de ser pregada. O texto diz, na sequência, verso de número 11: então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Verso 12 diz então: considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Depois que Pedro entendeu o que tinha acontecido, ele percebeu que não era um sonho, ele estava livre, ele reconhece que isso foi a mão de Deus. E quando ele se organiza, pós-entendimento, o primeiro movimento que ele faz é, recordando-se dos irmãos que habitualmente reunidos estavam para orar, ele diz: eu vou até lá. E quando ele chega lá, a sequência dos versículos diz que ele fala da experiência que ele teve. Ele anima o coração dos irmãos que ali estavam. Verso de número
17. Ele, porém, fazendo-lhes sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: anunciai isso a Tiago e aos irmãos. Outro Tiago, tá? Só para ficar claro. Vai, porque o Tiago primeiro aqui morreu. Esse aqui é outro Tiago. Senão a gente já está confundindo as estações aqui, né? Ele diz: anuncia a Tiago e aos outros irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. A Bíblia não entra em detalhes necessariamente de que outro lugar é esse. Mas quando a gente continua lendo o texto, não apenas falando agora da vida de Pedro, mas falando do fato de que a palavra continuou sendo pregada, os versículos finais do capítulo 12 vão nos mostrar isso, versos 24 e 25, e o começo do capítulo 13 fala da igreja enviando outros irmãos. Eu considero que é razoável entendermos que Pedro deixou os irmãos ali, ele vem, testemunha o que Deus fez, fortalece e anima a fé daqueles irmãos, e ele entende o seguinte: eu tenho obra para fazer, não posso ficar parado aqui não. E o que ele comunica àqueles irmãos chega até Tiago, chega aos outros que também estavam aliançados na mesma obra. E o que o texto diz, versos 24 e 25, entretanto a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado Marcos. E aí o capítulo 13 vai dizer que Barnabé e Paulo são separados pelo Espírito para continuar realizando a obra que Deus os tinha chamado para fazer. Eles prosseguiram, mesmo com a informação de que Tiago tinha sido morto, mesmo com a informação de que Pedro tinha sido preso, embora tenha sido liberto. A igreja não parou. O diabo se levanta, mas homens e mulheres cheios do Espírito Santo não param. O diabo é perseverante nas suas ações, no sentido de nos instaurar medo, mas homens e mulheres cheios do Espírito Santo dormem calmos, serenos e tranquilos, porque confiam na palavra e na promessa do Senhor. O diabo se levanta, mas a igreja se posiciona unida em oração. E o Deus da igreja responde sobrenaturalmente, demonstrando que está no controle de todas as coisas. E ainda que homens e mulheres vertam sangue por amor a Cristo, essa ação que no coração de outros os faria parar, na vida de uma igreja que confia no Senhor, faz com que ela irrompa ainda mais forte, porque esse testemunho de fidelidade ao Senhor desperta o coração de outros a serem igualmente fiéis. Querido, a nossa pátria não é essa aqui. Por acaso está a bandeira do Brasil aqui, né? Somos brasileiros, mas a nossa pátria é celestial. Aqui a gente está como peregrinos. Estamos aqui como peregrinos. Mas para que cheguemos efetivamente aonde Deus nos quer, precisamos ser cheios do Espírito Santo. Precisamos confiar no Senhor. Precisamos ser revestidos de poder para anunciarmos a palavra com intrepidez, com ousadia. Se necessário for, temos a experiência de Tiago. Se necessário for, temos a experiência de Pedro. Se necessário for, temos a experiência de tantos outros homens e mulheres. Não deixe de honrar a Jesus. Não deixe de ouvir a voz do seu mestre. Não deixe de obedecê-lo. E que o Senhor de nós tenha misericórdia. Que a sua graça seja derramada sobre a nossa vida. E que o poder do Espírito Santo nos possa revestir para que nós avancemos e toda a honra, toda a glória e todo o louvor sejam dados a Ele. Você pode ficar de pé, por gentileza? Vamos orar nesse instante.
e seguirmos adorando ao Senhor Jesus. Pai, queremos te agradecer, ó Deus, por esse tempo. Senhor, como a tua palavra demonstra, Deus, há um chamado para as nossas vidas e o inimigo, Pai amado, de múltiplas formas vai se mover intencionando impedir-nos. Mas louvado seja Deus, o Senhor não perdeu o controle. Louvado seja Deus, o Senhor já derramou o teu Espírito sobre a igreja. Louvado seja Deus, porque cheios do Espírito Santo, nós não mais temeremos as circunstâncias, mas com intrepidez e ousadia, meu Pai amado, avançaremos frente a elas. E louvado seja Deus, porque nós não estamos sozinhos. O Senhor está conosco e a igreja, o corpo de Cristo, caminha, Senhor eterno, unido e perseverante. Que o Senhor, Deus, nos visite aqui. Que o Senhor visite a igreja do Senhor, ó Pai amado, onde o teu povo estiver. Em nome de Jesus. Amém e amém. Quero me apresentar a ti, ó Deus, te ofertar em louvor, me entregar, me derramar os teus planos, cumprir, que possas achar em mim a voz que deseja ouvir, que toca o Espírito, abre os céus, enche meu coração, ser reconhecido, marcado por transformação, provado pelo fogo, habilitado pela unção. Sabe todos os meus dias, e pra vida e para a morte eu vou andar com Deus. O Senhor conhece os que são teus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no teu altar para servir. O Senhor conhece os que são teus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no teu altar para servir. Para servir. Quero me apresentar a ti, ó Deus, te ofertar em louvor, me entregar, me derramar os teus planos, cumprir, que possas achar em mim a voz que deseja ouvir, que toca o Espírito, abre os céus, enche o meu coração, ser reconhecido, marcado por transformação, provado pelo fogo, habilitado pela unção. Sabe todos os meus dias, e pra vida e para a morte eu vou andar com Deus. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no teu altar para servir, para servir, para servir, para servir.
Glória a Deus. Antes do pastor Rogério dar a bênção, só lembrar, nesses 30 próximos dias nós estaremos orando pela Igreja Perseguida. Eu vou deixar aqui as bandeiras, se você quiser depois ler os cartazes, né? Fala da igreja, principalmente pelo Oriente Médio e o Norte da África. São 30 dias de oração, né, pela Igreja Perseguida. Então, nesses cultos que nós teremos, cultos de domingo, nossa reunião de mulheres no dia 20 de julho, também uma coisa que eu não avisei dos casais, se alguém ainda quiser fazer a inscrição, é a última semana essa pro nosso dia 20, o jantar dos casais, tá bom? Fale lá, tem lá no grupo dos casais, você pode fazer a sua inscrição. Amém? O pastor Rogério vai chegar e vai nos dar a bênção. Glória a Deus. Deus falou com você. Palavra abençoada. Obrigado, pastor Rafael. Bênção de Deus. Que privilégio nós temos de estar aqui hoje, louvando e engrandecendo o nome do Senhor, né? Sempre que estamos ouvindo sobre a igreja perseguida, e nós vemos tantas notícias, né, que os missionários, aqueles que nós temos contato, às vezes nos mandam alguma coisa, né, pastor Lázaro? E a gente vê e fala, que privilégio nós temos de erguer as mãos, nós temos de adorar, nós temos de aqui, de cantar louvores com gratidão na nossa casa. Nós não precisamos ficar em nenhum lugar escondido para ler apenas um versículo escondido, ou folhinhas. Nós temos, né, como a Mila falou aqui, temos 7, 8 Bíblias às vezes dentro de casa. Temos para escolher a versão que nós queremos. E nós temos esse privilégio. Que nós possamos sempre agradecer ao Senhor, porque ainda temos esse privilégio. Amém? Ergue suas mãos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer teu rosto sobre ti e te dê a paz. Que a graça maravilhosa do Filho de Deus e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre você hoje e sempre, em nome de Jesus. Deus abençoe. Uma ótima semana abençoada.